Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos. Eu estava ouvindo, hoje ainda, mais cedo, né, a palavra de Deus, né, através da boca do Geraldo, né, Geraldo Moraes, apóstolo, né, que chamam apóstolo, Geraldo, né, mas ele é apóstolo mesmo. Ele é apóstolo. E tantos outros irmãos nossos, né, queridos, né, que andam na graça maravilhosa, são apóstolos, na verdade. Tem o dom, né? Tem o dom apostolar, né? O dom de levar o evangelho e abrir as igrejas de Cristo, que são as pessoas, né? E ele estava falando acerca desse fermento com que os fariseus estão nos dias de hoje ainda, né? Contaminados, né? E que eles ficam aí para lá e para cá andando com a lei debaixo do braço. Interessante isso, interessante. Porque você vê, a pessoa se declara crente e anda com a lei debaixo do braço. A Bíblia passou para eles a ser a lei de Moisés. Algum tempo atrás, na mesa do Cordeiro, Marcos Cristo falou para nós assim, interessante isso, que é um outro apóstolo da graça. Marcos Cristo disse assim, olha, eu vejo 4 pilares do judaísmo implantado nas igrejas. E quais eram os 4 pilares que o Marcos falava? Marcos falava o seguinte, que se não seguir esse modelo farisaico até então, as pessoas estão na contramão da lei. Então, o que acontece quando a pessoa anda com a Bíblia debaixo do braço? Presta atenção nisso. É uma observação. A gente tem que olhar tudo, né? Analisar tudo e reter o que é bom. Presta atenção. No templo dos judeus existia o templo, tá certo? Era o templo feito por mãos de homens. Um templo. Que dizia que ali era a habitação do Senhor. Na verdade, não era. A habitação do Senhor sempre foi dentro de cada um de nós. Mas eles faziam assim para ter um arcabouço. Não, o Senhor habita ali. Claro que não. Mas vamos continuar. O segundo pilar do judaísmo é o sacerdote. Porque havia necessidade, segundo eles, que eram medrosos, né? Eles se borravam quando falavam de Deus, essa é a expressão, eles se borravam quando falavam de Deus. Então, o que acontece? Eles precisavam de um intermediário entre eles e Deus. Então, Moisés permitiu o sacerdote. E o sacerdote passou a ser um mediador, um intermediário, que passou a se aproveitar das coisas dos homens e das coisas de Deus. O sacerdote sempre fez isso, desde tempos imemoriais até os dias de hoje. É justo que o sacerdote se alimente das coisas que vê? Seria justo. Seria justo se existisse ainda o sacerdote, não é verdade? Mas o sacerdote entre Deus e o homem é Cristo. Esse é o sacerdote. E é sumo também, porque ele nos fez nação santa e nação sacerdotal. Então você é sacerdote, amado. Você não precisa mais do intermediário. Isso significou o rasgar o véu da aliança. O véu da aliança é a carne do homem. Quando a carne do homem foi consumida na cruz, o véu se rasgou. Por que o véu se rasgou? Porque acabou aquele empecilho que fazia com que o homem pudesse se relacionar diretamente com Deus. Apesar dele continuar sendo, né, medroso. A expressão mais forte, se borrando perna abaixo. O homem continua assim. Quando fala de Deus, Deus está lá no céu. Não está não, amado. Deus está dentro de você. Deus está dentro de você. Prosseguindo. Aí vem a lei debaixo do braço. Qual é o terceiro pilar do judaísmo? O terceiro pilar do judaísmo é as tábuas da lei. Ora, as tábuas da lei, elas estão no santuário de Deus.
As tábuas da lei mosaica, foi guardado lá, para que ninguém mais pegue nelas. Mas elas ficaram registradas aonde? Na Escritura. E isso foi trazido, né, pelos padres católicos a nós através da Bíblia. Da Bíblia como é conhecida, né? Constantino gerou a Bíblia Vulgata, né? Traduziu, fez lá as suas lambanças, adulterou a Escritura segundo o seu entendimento, segundo a sua necessidade, segundo a sua vontade, e criou a partir dali, sorte que ele não conseguiu apagar o que ele não sabia. Nem ele, nem o cupincha dele, que era o Jerônimo, que botaram o nome de santo, que de santo ele não tinha nada, né? Ele não tinha nada de santo ali, porque ele sequer era de Cristo, porque se fosse de Cristo, não tinha mexido nas Escrituras, tinha deixado ela do jeito que estava, já que era daquele jeito, deixa do jeito que estava. E as Escrituras tinham nomes hebraicos e não nomes traduzidos para tudo. Nome não se traduz, meu filho. Como é o nome do cara? É New York. Então como é que a gente fala Nova York? Não, a gente tem que falar New York. Porque a cidade, quem botou, quem nomeou foi o gringo lá. Então o nome da cidade é New York, não é Nova York não, filho. Não é não. O nome da cidade não é Pequim não, é Beijing. Mas as pessoas traduziram. Olha só que coisa interessante. Pequim, esse nome não existe. Só existe em português. O nome da cidade é Beijing. A capital da China é Beijing, não é Pequim, nunca foi. Percebam as coisas, como é que os homens adulteram as coisas para botar segundo parece mais bonitinho. Olha que coisa interessante. Mais bonitinho. Então a Escritura tem que ser modificada. Então eles modificam. Modificam para levarem vantagem. E a terceira, e a quarta e último pilar do judaísmo eram as bênçãos materiais. Mas Deus transferiu as bênçãos materiais para bênçãos espirituais. Por quê? Porque em sendo bênção espiritual, você buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, tudo mais que é necessário à sua subsistência é acrescentado. Você está pensando que a greve dos caminhoneiros impede o Filho de Deus verdadeiro de obter o seu comer, o seu vestir, o seu calçar? Claro que não. Claro que não. Eles estão fazendo a parte deles. Está pensando que eles não foram movidos por Deus para se fazer? Foi sim. Foi sim. Deus usa tudo. Em todas as coisas e em todas as pessoas. O tempo todo. Para fazer preponderar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Entenderam? É assim que funciona. Esse é o princípio da ordem que emana de Deus e por ele é exercido com mão de ferro. Deus não deixa desviar a sua vontade nem para a direita e nem para a esquerda. Ele sabe o que quer. E ele não deve satisfação a você nem a mim. Não, de modo algum. Deus faz segundo o seu próprio ajuizamento, porque ele é perfeito. Aí vem aquela história que é o fundamento de tudo que a gente está falando. A gente veio falar dos 4 pilares do judaísmo para mostrar o farisaísmo hipócrita que a gente vive até os dias de hoje. Ora, se Cristo trouxe a boa nova, que era o perdão de Deus, e que eles não admitem, porque enquanto você não entender que você é perdoado por um Deus santo, vocês vão entender ao longo disso tudo que eu vou falar, o porquê disso que eu estou explicando aqui agora. Porque se eu for parar agora para explicar, vocês não vão entender. Então eu espero que vocês tenham um pouquinho de paciência para aguardar até o fim, porque eu vou explicar isso e esse vídeo não será longo de certo, como os outros também não têm sido. Eles têm levado de 15 a 40 minutos no máximo, mas eu tenho procurado puxar para baixo. Tenho procurado e tenho pedido a Deus que assim oriente e que as coisas sejam realmente o mais curtas possíveis, porque as pessoas hoje não têm muita paciência, não. As pessoas não têm paciência e deveriam ter, porque a gente está falando do reino de Deus. Mas vamos prosseguir. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que as pessoas estão focadas nos modelos que homens criaram para a tradição.
seja do judeu, e isso foi mantido. Isso foi mantido da igreja ortodoxa, foi mantido da igreja católica, está mantido nas igrejas evangélicas. Todos copiaram o modelo. Tem um templo, tem um sacerdote, tem a tábua da lei, porque eles não param de falar da lei, amado. Ninguém está vivendo a graça aí, não. É uma raridade você encontrar uma igreja que fale da graça maravilhosa de Jesus Cristo. Todo mundo para eles é pecador, rapaz. Se você disser que não é, aí o geral está dizendo, está com pedra. É verdade, são fariseus hipócritas. Eles andam com a lei debaixo do braço para querer esfregar a lei na nossa cara. Olha que coisa linda. Eu posso falar isso porque eu já fui um desses. Então eu andava com a Bíblia debaixo do braço. Olha, acredite, eu nem sabia por que eu andava com a Bíblia debaixo do braço. Não, porque a Bíblia é a espada. A espada tem que andar debaixo do braço. Quem te disse isso? Quem te disse que a sua defesa é aquilo que está escrito? A sua defesa é aquilo que está dentro de você. Aquilo que Deus plantou dentro de você. Isso é plantação de Deus, entenda. A terra é uma grande plantação. E Deus plantou os seus trigos nessa seara. Só que ele precisou plantar também o joio misturado com esse trigo. Ele disse que veio alguém e plantou. Como esse alguém plantou? Esse alguém que plantou foi pela escolha. Então nós chegamos no ponto crucial de tudo. Chegamos numa instituição que a gente vai chamar de instituição e vai chamar de pecado. O que foi o pecado do homem? O pecado do homem foi querer ser Deus. Deus planejou tudo antes da fundação do mundo, com os seus eleitos, escolhidos antes da fundação. Vocês foram gerados de mim, vós sois Cristos, vós sois deuses, percebam, vós sois deuses. Mas aí o Deus não quis mais ouvir a voz do nosso Deus. Quis seguir por sua própria vontade. Quis ser um menino revoltado e simplesmente não ouvir mais a voz de papai. Não, papai não. Eu sou um garoto aborrecente e quero ser agora fazer segundo a minha vontade, segundo o meu arbítrio, segundo aquilo que eu penso que é o correto e não segundo a vontade de Deus. Criou-se uma divisão entre a verdade e o que não era. Criou-se a árvore do bem e do mal. Quem criou a árvore do bem e do mal? Foi Deus? Não, foi o homem. O homem gerou a árvore do bem e do mal. A árvore do bem e do mal é a verdade dividida entre o que é certo e o que é errado. Percebeu? Eu já havia em vídeos anteriores falado acerca disso. A verdade está dentro de nós. Mas a inverdade, a mentira, também está. Se você der lugar à verdade, você está seguindo Cristo. Se você der lugar à mentira, você está seguindo a carne, ou seja, os homens. Seguindo a sua própria vontade. A carne foi uma característica que se tornou prejudicial ao homem. O homem não conseguiu resistir à sua carne. Ele teria que ter resistido à sua carne. Ele foi colocado aqui no paraíso de uma maneira carnal. Ele era um espírito, parte de Deus, encarnado aqui. E resolveu se rebelar. Resolveu tapar os seus ouvidos à voz de Deus. Esse é o pecado. Não adianta ficar falando besteirinha para mim. Você acredita em Conde da Carochinha, é? Você acredita naquele homem lá que falava aquelas coisas, olha, o pomo, o fruto proibido. Gente, isso são maneiras poéticas de contar. Deus não liberou tudo para que as pessoas soubessem de tudo. Não, só os seus sabem. Ele não revelou tudo para todos. Percebe? Ele só revelou para os seus. Ele deu o dom da fé ao homem. Para aquele que é realmente sua ovelha, acorde e se lembre de... essa é a voz do papai. Eu vou seguir a voz do papai. Percebeu? Quem é ovelha segue a voz do bom pastor. Não vai seguir o livrão, que é o livro da lei. Perceba? Mesmo que dentro do livro da lei tenha alguns mandamentos de Deus. E tem. Você vê as cartas paulinas, fala exatamente isso. De Romanos até Hebreus, ali tem todo o conteúdo da graça.
que o famigerado Jerônimo não traduziu errado, não mexeu, porque não sabia a verdade. E ele era bode, não era ovelha. Percebeu? Se ele fosse ovelha, mais uma razão, né? Ele não teria nem adulterado a Escritura, ele não teria nem medido, ele não teria nem traduzido ao pé da letra nomes hebraicos e etc. Mas isso é importante, amado? Não, não é tão importante. O fato de lá estar, como é que se diz assim, Amiarro, né? Amiarro, que seria o nome de Jeremias, ele traduziu para Jeremias. Ah, não, fica mais fácil, fica mais bonitinho. Eu vou botar esse nome aqui, porque aí as pessoas vão entender com mais fácil. Esses nomes hebraicos são muito complicados. Chamou a gente de idiota, né? Mas, enfim, é isso que ele fez. Não é o nome do sujeito lá que tivesse escrito John, porque é João, ou Shen, porque é chinês, que ia atrapalhar o nosso entendimento, não é? Mas ele chamou todos nós de idiota, né? Quando ele resolveu fazer uma máscara daquilo que deveria ser a verdade, né? E ele não fez isso. Aí depois eles entregaram esse presente na mão de Dámaso, que foi o primeiro papa. O primeiro papa nunca foi Pedro, tá, amadinho? Sempre foi Dámaso. Dámaso foi o primeiro papa da Igreja Católica. E ele é que seguiu com essas tradições de homens que vêm até os dias de hoje, incorporando tudo que ele via de novo nas civilizações e trazendo para dentro, fazendo uma espécie de ecumenismo religioso. Por isso é que diz que a Igreja Católica é também chamada Igreja Universal. Que similaridade com aquele nome, hein? Que coisa estranha. Mas não se preocupa não, porque a gente não tem que ter preocupação com a religião. Porque a religião não salva. Quem nos salva é Cristo. E nós não estamos falando mal de ninguém, estamos apenas constatando o óbvio ululante. Isso aconteceu de fato. Se você estudou história da religião, você vai saber disso. A não ser que você tenha estudado por uma igreja que adultera aquilo que o seu entendimento. Se ela adulterar o teu entendimento, você jamais vai entender o que eu estou dizendo. Porque você prefere acreditar em homens do que em Deus. Prefere acreditar numa falsa verdade do que numa falsa mentira do que numa dura verdade. Não é verdade? Então a gente não pode querer obrigar você a acreditar naquilo que dizemos. Mas se você estudar um pouquinho, eu volto a insistir, você não precisa estudar nada, você precisa crer e ser batizado. Esse é o princípio da graça de Cristo, essa é a boa nova, o perdão de Deus. Você foi perdoado por Deus. Mas por que eu fui perdoado? Você ainda não entrou na questão do pecado. Eu entrei sim. O pecado foi querer ser um Deus. Então Deus disse assim, vocês querem ser Deus? Pois vós sois deuses. Foi isso que o Geraldo estava falando há pouco, e eu estava ouvindo, e eu achei muito interessante. Vós sois Deus, está na Escritura. Ele confirma que nós somos Deus, porque nós fomos gerados para ser Deus. Mas não quisemos ouvir a voz do Pai, que é um só, era um conosco. Essa voz que está dentro de todos nós, que somos um, porque Deus é sempre um. Então, essa voz deixou de ser ouvida pelo Adão. E o Adão passou a pecar, passou a errar o alvo, passou a cometer coisas certas e coisas erradas. E a partir daí, a geração de Adão, que passou a gerar vida, porque é um Deus, ele passou a gerar vida. E se ele é um Deus que passou a gerar vida, os seus filhos passaram a se chamar Filho do Homem. Percebeu por que Jesus Cristo se auto-apelidou de Filho do Homem? Porque ele veio em carne para ser como o Filho do Homem e viver a vida do Filho do Homem para nos resgatar. Isso é muito importante entender isso, amado. Se você não entender isso, você não vai entrar no reino de Deus. Eu asseguro isso a você. Não entra. Porque não entendeu o princípio do reino. E quais são os princípios? Já disse antes, o grande tripé. Todo poder emana de Deus, é o princípio da ordem.
todo o reino de Deus é amor, na vertical para com Deus e na horizontal da cruz para com os nossos irmãos. E todo esse princípio é gerado por justiça. Porque não existe... Qual é a justiça? O amor é a justiça. O amor aperfeiçoa a justiça em nós. A justiça de Deus em nós, ela é aperfeiçoada pelo amor, pelo seu imenso amor, pelas suas criaturas, pelos seus filhos. Só que as criaturas se deterioraram e passaram a ter a árvore do bem e do mal dentro de si. E com a árvore do bem e do mal dentro de si, passou a haver a necessidade do princípio da escolha. Eu escolho o bem ou eu escolho o mal? Percebe? Na verdade, o princípio da escolha foi exercido por Deus lá antes, mas ele se reflete novamente de uma maneira mais carnal na hora que nós temos que fazer a nossa escolha. Eu quero seguir o bem ou quero seguir o mal? Eu quero seguir a Deus, que é espírito, ou eu quero seguir aos homens que são carne? Eu quero andar no véu ou eu quero andar no espírito? Escolha. Alea jacta est, a sorte está lançada. Você é o quê? Você é joio ou você é trigo? Se você é trigo, escolha Deus. Se você é joio, escolha a carne, escolha os homens. Escolha acreditar, escolha andar com a Bíblia debaixo do braço o tempo todo para querer tacar na cara dos outros que você está fazendo. Isto não é bíblico, isso está completamente errado. O fato de ser bíblico não quer dizer que seja verdade. Compreendeu o que eu estou dizendo? Porque você vai esfregar na minha cara o livro da lei e eu vou dizer para você, eu estou acima da lei. Aí você, que blasfêmia, que pecado. Não, amados. Eu vivo não segundo o que eu vejo, mas eu vivo segundo o que eu creio. Eu vivo pela fé, não vivo pela lei. Percebeu a diferença do que nós estamos falando? Nós da graça, pregadores da graça estão falando, trombetas do evangelho estão falando. Nós somos as trombetas. As trombetas estão tocando. E você está abrindo o seu ouvido? Eu espero que sim. Eu espero que sim, porque o pecado foi esse. Então a batalha da gente é na nossa mentalidade, é na nossa mente. Se você crê nas coisas dos homens, você já seguiu a marca da besta. Você está seguindo aquilo que é contrário ao reino de Deus. Então o reino de Deus e a sua justiça não entraram em você. Você preferiu acreditar em homens do que em Deus. Percebe? Não é desse jeito. Nós temos que ouvir a Deus e não aos homens. Nós devemos obedecer a Deus e não aos homens. Nós devemos obedecer à voz verdadeira que clama dentro de nós. Não é a minha palavra só, não. A minha palavra está falando a verdade para você. Mas ela tem que testificar dentro de ti, amadinho. Se ela não testificar dentro de ti, agora não é chegar e botar o escudo dos homens na frente e dizer, não, mas eu não estou crendo nisso. Você não está crendo porque você está contaminado. Descontamine-se e veja se você não vai entender o que eu estou dizendo. Essa é a grande diferença. O homem está contaminado por tudo aquilo que ele já ouviu de terceiros e que fizeram a sua cabeça com uma programação subliminar e neurolinguística. Por quê? Porque ficam falando o tempo todo, acariciando o teu ego. Você é mais que vencedor, você é muito abençoado e você não sei o quê. Todo dia tem uma palavra de bênção, entre aspas, para você. Percebe? Ele está acariciando o ego, ele está preparando o bote. A serpente é assim. A serpente, ela vem, ela rodeia ali o animalzinho que ela quer comer, que ela quer tosquiar. Ela rodeia, e aí, na hora certa, ela dá o bote. Esse arrodear aí é o acariciar. Eu vou acariciando você. Hoje eu dou um beijinho na testa, amanhã eu dou um abracinho, depois eu dou um cumprimentozinho, depois eu bato na sua costinha. Aí quando eu morder, você não sente, você deixa eu morder, sabe? Você deixa eu morder. Você acredita naquilo que eu estou dizendo como verdade, e não é. É pedra, não é pão. Percebe?
É por isso que Cristo, quando foi tentado no deserto, começou a mostrar o caminho ali. Ele começou a mostrar o caminho no deserto, que nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Mas ele disse, mas o diabo, entre aspas, que é a carne, falou para ele, pega essas pedras e transforma em pão, porque tu tens fome. O teu corpo carece de comida. Você vai ficar aqui 40 dias no deserto fazendo o quê, rapaz? Tu é filho de Deus? Larga de ser bobo, meu irmão. Transforma essa pedra em pão, porque você tem poder para isso, e come. Aí ele disse, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Olha a sabedoria do Cristo comparada com a sabedoria dos homens. O homem só está preocupado com o que haver de comer e de haver de beber. Percebe? Não está percebendo isso, não? Gente, é claro, cristalino. É cristalino isso. O homem só está preocupado com o seu próprio deleite e da sua, entre aspas, família. Quando nós pertencemos à família de Deus, eu tenho que estar preocupado com o meu vizinho, sim. Eu tenho que estar preocupado com o meu amigo, sim. Eu tenho que estar preocupado com o homem que está ali na rua, sim. Porque ele é um filho de Deus, potencial. Ele é um potencial filho de Deus. Como é que eu vou saber se ele é um Cristo ou não é? Como é que eu vou saber se ele é um eleito ou não é? Eu não sou Deus. Eu sou o Deus desse século, então eu tenho que agir na conformidade com o Deus Todo-Poderoso. Então eu tenho que dar lugar ao anjo do Senhor dentro de mim. Eu tenho que dar lugar ao Cristo dentro de mim. Eu tenho que dar lugar à palavra da verdade que está já dentro de mim. Você não sabe o que é errado, o que é certo, o que é errado, siga o que é o certo. Você com certeza terá impulsos irresistíveis para fazer o bem. Se você seguir o que é certo, você terá impulsos irresistíveis para fazer o bem. Quando você vê o sujeito ali se machucando na rua, né? A velhinha querendo atravessar e está sem poder, o cachorrinho manco. Gente, até com os animais a gente tem que ter misericórdia. Nós temos que ter misericórdia com toda a criatura que Deus criou na face da terra. Ah, mas então você não vai mais comer galinha se fosse possível, não. Se fosse possível, não. Mas as pessoas matam e botam lá, eu não vou comer por quê? Qual o meu escrúpulo? Não, porque eu não faço isso, porque eu sou santo. Ah, você é santo. Tá certo. Então continua santo, não come. Mas Deus disponibilizou tudo. Por isso é que ele disse para Pedro, Pedro, vai ali, mata o porco e come. Ele diz, não posso, Senhor, esse animal é impuro. Aí ele diz, eu já os purifiquei. Toda a criação, a partir do momento da morte de cruz, Deus reconciliou consigo o mundo. Perceba a verdade. Deus reconciliou consigo o mundo, não só os homens, mas tudo que está na face da terra. Então, quando Pedro teve aquele sonho revelador, aquele sonho profético ali, e que ele viu aquele lençol e os animais em cima, e o Cristo falava para ele, mata o porco e come, ele disse, não posso, ele disse, eu já os purifiquei. Perceba bem, nós éramos os porcos dessa história, e nós fomos transformados em ovelhas do Senhor. O porco já não é mais porco, o porco hoje é ovelha. Percebe? Hoje você não é porco, você é ovelha. Porque você estava em pecado, quem está em pecado é porco. É por isso que Jesus disse, pega o demônio, que é a mente deformada, e joga nos porcos, porque porco é porco. E vai lá barranco abaixo. Por quê? Porque tem que ir barranco abaixo. O que está acontecendo com a civilização hoje? O Senhor está colocando o problema dentro dos porcos e está lançando a civilização ladeira abaixo. Você é porco, cai com eles no abismo. Percebe a situação? Amado, a gente está falando isso para te acordar.
para que você entenda que há uma guerra de mentalidades entre a mentalidade pecadora que existe no mundo, que não é o diabo, porque é uma mentalidade pecadora. Você acha que o diabo está dentro do presidente da República, Michel Temer? Claro que não está, rapaz. Que está dentro do Lula, que está dentro do Cabral, que está dentro desses homens todos devolutos que estão sendo julgados por aí o tempo todo pelos homens? Não, amado, não está dentro deles, não. Dentro deles está um Espírito de Deus, mas existe uma escolha dentro dele, entre o bem e o mal. A árvore do bem e do mal está dentro de cada um de nós. Só que alguns fazem a escolha correta e outros não fazem, fazem a errada. Eles estão provando que são porcos, não são ovelhas. E os porcos vão ser lançados ladeira abaixo com os seus demônios. Quais são os seus demônios? As suas caraminholas na cabeça, amado. Aquilo que só vai se locupletar em vantagem entre o seu irmão. Aquilo que eu posso tirar do meu próximo para me beneficiar. Esse é o demônio que habita dentro do homem. Percebe? O demônio são as caraminholas na cabeça, é uma mentalidade adúltera que está dentro da cabeça das pessoas e que fazem as pessoas só serem egoístas, só pensarem nos seus próprios benesses, na benesse da sua, entre aspas, família. Eles não sabem sequer o que é família, amados. Não sabem. A família não é só o seu filho, não é só o seu pai, não é só o seu tio, o seu irmão, não. A sua família são todas as pessoas do mundo, seja branco, seja preto, seja azul, seja maometano, seja muçulmano, não importa, amado, ele é seu irmão. Ele comete delitos? Comete sim, você sabe que sim, você não está aqui para alisar a cabecinha dele e dizer, você está isento de pecado, porque você é meu filho, você é meu protegido, você é meu discípulo, você é ovelha da minha igreja. Não! Você é um péssimo pastor, porque você está passando a mão e o Senhor ensina a verdade e pune aqueles que estão errados. Pune por quê? Porque tem que bater no popô do filhinho desobediente, sim, para corrigir ele do seu mau caminho e fazê-lo andar pela vereda da justiça por amor ao meu nome. É assim que diz o Senhor. Percebe? Então, o pecado é uma tentação hoje em dia. Ele existe dentro de nós, existe, a iniquidade está aí. A partir do momento que eu quero fazer uma coisa para locupletar a minha carne, levar vantagem em tudo contra os meus irmãos, entenda, é contra os meus irmãos. Se eu estou fazendo aquilo e não estou prejudicando ninguém, aquilo é bom. Você ser rico é ruim? Não. Não. Agora você vai ver o outro passar fome ali e dizer, não dou nada não, que a obrigação é do governo. Está errado, meu filho. Porque a preocupação dele não é do governo, não. É sua também. Porque você vive no mesmo mundo que ele. E quando você compartilha com ele, você pratica o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Percebe? Não falta nada para ninguém quando você compartilha o que tem. E aquele que muito tem, mais lhe será dado. E aquele que pouco tem, até esse pouco lhe será tirado. Percebe o entendimento do talento aí? Se você tem talento para repartir, compartilhe. Não vai lhe faltar nada nunca. Você não vai ficar pobre não, filho. Agora, o que você não pode é se locupletar de vantagem, querer arrancar do próximo. Porque o próximo já não tem. Então, se ele nada tem, até o pouco que tem vai ser tirado. Percebe? Porque ele não acordou, mas quando ele acorda, Cristo começa a abençoá-lo com toda a sorte de bênçãos espirituais, percebe? Efésios 1, versículo 3. Porque se você está em Cristo, você creu no Deus perdoador, aquele que já hoje colocou o perdão sobre a sua vida e que você agora não tem mais condenação, você é filho de Deus, porque você entendeu o caminho. E qual é o caminho? É mudar a sua mentalidade, é fazer a metanoia, percebeu? Aí é que está o X da questão e o âmago do problema. Nós chegamos no âmago do problema. Vós sois deuses. Quando vós sois deuses? Quando falam a verdade, quando vivem a verdade. Quando a gente começa a viver a verdade, nós vivemos no céu. Ora, quem vive no céu é um Deus. Percebeu?
Aí eu digo para você, eu vivo no céu, então você é um Deus? Sou, e você também. Só que você ainda não acordou para isso, e eu já. Para isso é que eu estou tocando a trombeta, porque você acorde. Percebeu? Para que a guerra entre mentalidades seja vencida pela verdade e não pela carne. A carne não pode preponderar, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. Era isso que o irmão queria compartilhar no dia de hoje. Eu fui emulado meu espírito através da pregação do nosso irmão Geraldo, embaixador de Cristo, né? Que faz aí. Ele estava pregando ali, eu escutei, gostei demais. Vou compartilhar também esse vídeo de Geraldo, que é muito bom, que fala, se não me engano, vós sois Deus. Eu acho que é isso que é a pregação dele. Eu vou mandar também. E que eu gostei muito, né? Ele é pregador realmente da graça, então eu vou mandar realmente para vocês. Cada um com o seu estilo, tá, irmãos? Essa é a multiforme sabedoria de Deus. O Geraldo, o Cristiano, pregam de um jeito. O Rodolfo, o Marcos, o Jorge lá da Colômbia, pregam de outro, tá certo? E assim caminha a humanidade, tá? Essa é a multiforme sabedoria de Deus. E a gente quer que vocês acordem para a realidade e que na hora de terem um embate na sua mentalidade, vocês optem pela verdade, pelo Cristo que habita em vós. Tá certo? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos os meus irmãos. Graça e paz.